Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da Casa do Cristo, que a doce paz do nosso Mestre esteja em todos os corações. Mais uma vez nos encontramos aqui unidos e reunidos para refletirmos acerca da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. O tema de hoje é o cristão no meio religioso e no meio profano. O objetivo então deste tema é conscientizar os aprendizes do Evangelho que devemos levar uma vida cristã, não somente no templo, mas também no mundo profano. Esse tema, ele nos leva a algumas perguntas. Primeiro, o que é ser cristão? Segundo, o que é ser religioso? O que é religioso? O que é profano? Então, vamos tentar refletir acerca de primeiro o que é ser cristão. Cerca de 33% da população mundial é cristã. Historicamente, os cristãos são divididos em católicos, protestantes e ortodoxos. Porém, nós, os espíritas, embora não sejamos citados neste grupo de cristãos, nós também somos cristãos. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o Espiritismo nada ensina em contrário do que ensinou o Cristo. Portanto, nós somos cristãos. Mas independente da filiação religiosa, nós sabemos que a conduta de todo cristão e de toda cristã deve ser centrada cotidianamente nos ensinamentos e na vida de Jesus. Ou seja, todo cristão, toda cristã deve viver em consonância com os ensinamentos de Jesus. Assim, então, como viveram os primeiros cristãos, os atuais também deveriam viver. Mas como será que os primeiros cristãos vivenciavam os ensinamentos de Jesus? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1436, foi encontrado, por acaso, lá em Constantinopla, junto com outros vários documentos, outros manuscritos, que foram endereçados a uma certa pessoa chamada Diogoneto. Então, foi encontrada uma carta que relata como viviam os primeiros cristãos. E essa carta, então, ela entrou para os documentos históricos, como intitulado como a Carta a Diogoneto. Os estudiosos, eles consideram esta carta uma preciosidade da literatura cristã primitiva. A carta a Diogoneto descreve quem eram e como viviam os primeiros cristãos dos primeiros anos dos séculos, dos primeiro e segundo século até o terceiro século. Então vocês podem encontrar esta carta na íntegra lá no Google, É muito fácil, só escrever assim, carta a Diogoneto. E vocês vão poder ler na íntegra. Mas eu quero aqui ler para vocês, fazer um pequeno resumo dos parágrafos 5 e 6. Porque esses parágrafos é que contém assim, uma joia, uma preciosidade mesmo da história cristã, que relata como que viviam esses primeiros cristãos. Então, primeiro, item A. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Explicando, os cristãos não se distinguem das outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais, filhos de um mesmo Pai. Assim eles se viam, todos são filhos de Deus. Então não tinha que se fazer distinção entre as pessoas. B. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Ou seja, os primeiros cristãos sabiam que nós somos espíritos, que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Terceiro, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Em primeiro lugar, eles têm resignação. A maioria de nós não somos resignados, somos conformados. E há uma diferença muito grande entre ser resignado e ser conformado. O resignado é aquele que age, sabe que o fato está acontecendo, mas ele age para melhorar. O conformado não, paralisa, fica ali todo conformado, E as pessoas então confundem resignado com conformado. Mas também, olha, dizem que participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Por quê?
como estrangeiros? Porque eles sabem que eles não são daqui da terra, que nós não somos daqui da terra, nós somos espíritos, pertencemos a um mundo espiritual. A terra é um lugar de aprendizado para nós, né? Casam-se, olha que interessante, casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Olha a responsabilidade paternal e maternal. Quantos cristãos nós conhecemos que abandonam, se separam e depois abandonam os filhos? Deixam os filhos ao Deus dará. O verdadeiro cristão não abandona jamais os filhos, o que não significa viver com uma pessoa que já não consegue mais ter a convivência conjugal, não é? Mas os filhos, se você os gerou, você é responsável por eles. Bom, então estou na letra E, né? Que é o quinto. Compartilham a mesa, mas não o leito, ou seja, não adulteram. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Ou seja, sabendo que são espíritos e que a vida continua, não valorizam mais a carne do que o espírito. Não são materialistas. Sabem que o corpo de carne é finito, enquanto o espírito não, é imortal. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Vocês já ouviram falar, dai a César o que é de César? Então, obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida, ou seja, com a sua prática, com o seu cotidiano, superam todas as leis, porque eles cumprem as leis e vão além do cumprimento das leis, na prática do bem. E dão a César, portanto, o que é de César, como Jesus ensinou. São injuriados e, no entanto, bendizem. Sabe o que eles fazem? Eles perdoam os que o caluniam. 70 vezes 7, como Jesus ensinou. Outro item. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Olha, ainda há gente que acha que morreu, acabou. E é cristão. Mas os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, já sabiam que a alma habita no corpo e que o corpo é perecível e que a alma não vem do corpo. O corpo é feito pelos genes, né, da nossa mãe, nosso pai. Mas a alma não. O espírito foi criado por Deus. A alma imortal habita em uma tenda mortal. A alma invisível está contida num corpo visível. Tenda é um hábito. Nós podemos encontrar no Antigo Testamento muitas vezes escrita a palavra tenda. Significa simbolicamente o nosso corpo material. Então, eles diziam que a alma imortal, que a alma é imortal, o espírito, né? Habita um corpo, uma tenda mortal, é um corpo físico. E que a alma é invisível e está contida num corpo visível, vocês estão me vendo. E eu, espírito, estou aqui habitando dentro deste corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. Como nós já dissemos, eles sabiam que nós não somos daqui da terra, deste mundo terra, né? Somos espíritos, somos do mundo espiritual. Nossa pátria é verdadeira. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam, ou seja, aprenderam a amar os inimigos, como Jesus nos ensinou. E assim, então, agiam os primeiros cristãos, buscando praticar no cotidiano os ensinamentos de Jesus. Vocês vão ver, se vocês tiverem o prazer de pesquisar essa carta, de lê-la na íntegra, é muito extensa, de lê-la na íntegra, vocês vão ficar maravilhados de como viviam, a narrativa desses cristãos da Diogoneto, de como eles viviam, de como as comunidades cristãs viviam. Eles sabiam de onde vinham, para onde iam e qual era o motivo, por que razão que estavam aqui na Terra. Então, esse aprendizado de como viviam os primeiros cristãos nos leva a refletir, então, sobre a segunda questão. O que é religioso ou santo e o que é profano? Vejamos que os primeiros cristãos, eles não tinham uma religião, eles eram um movimento. A religião, assim, enquanto instituição, com regras, com dogmas, com uma estrutura, ela surge a partir do ano 313 da nossa era, com o Edito de Milão. Edito significa decreto ou lei.
né? E esse edito promulgado então pelo imperador Constantino, que ele se declarou cristão, né? E 71 anos depois, então no ano de 384, Teodósio Magno, né, o imperador Teodósio Magno, lançou o edito de Tessalônica, fazendo do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, só no ano 384, quantos cristãos já tinham vivido aqui na Terra, ido, voltado, né? Foi que foi então instituído o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano, tendo então a partir daí seus dogmas, né, uma estrutura religiosa, né? Hoje nós vemos o Vaticano, nós vemos várias igrejas, tal, né? E depois teve os rastros, né, do catolicismo, surgindo o protestantismo, etc e tal. Enfim, isso já é uma outra história, né? E aí, portanto, os ortodoxos, os católicos e os protestantes serem considerados cristãos, mas nós também espíritas o somos. Então, a definição do meio religioso ou sagrado, no tema proposto aqui para nós estudarmos hoje, para nós refletirmos, né, é entendido como todo espaço que tem um significado especial para uma pessoa ou um grupo. Certo? Então, assim, a igreja, o templo, a casa espírita, o terreiro, enfim, seria o meio religioso ou o local sagrado onde a pessoa e o grupo afim vai lá para exercitar a sua religiosidade. E o termo profano? O termo profano, ele surge em oposição ao que é sagrado. Assim, ou religioso, né? Assim, profano é tudo aquilo que não pertence à religião. Tudo que não é sagrado. Assim, meio profano é qualquer ambiente fora do meio religioso. Então, é a nossa vida em comum, é o nosso dia a dia, é a rotina do nosso cotidiano, é o nosso meio profano. Porém, vejam só, a doutrina espírita ensina que nós não devemos fazer distinção entre o meio religioso e o meio profano. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel ensina que o Cristo não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina, que toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, não existe, eu sou religioso, só ali no meio religioso, quando eu estou no meio profano eu já não sou mais religioso, né? Não existe linha divisória, eu devo vivenciar os ensinamentos de Jesus, seja aonde eu estiver, em que local eu estiver, não importa se é num templo religioso ou se é no meu dia a dia, na minha vida cotidiana. Todos os lugares onde nós estivermos podem e devem ser consagrados ao serviço divino. Né? Pode e deve. Se estamos fazendo já é uma outra coisa. Então, o verdadeiro cristão é aquele que vivencia os ensinamentos do Cristo no cotidiano, seja qual for o lugar que estiver. E diz Emmanuel ainda que por sermos cristãos só no templo religioso é que, através de numerosas reencarnações, nós temos sido cristãos sem Cristo. Porque vejam, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos cristãos defendendo pegar em armas, liberação de armas. Quando Jesus nos aconselhou, através de Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós temos cristãos que não agem como cristãos. Então, nós temos, como diz aqui Emmanuel, sido, em diversas encarnações, reencarnações, cristãos sem Cristo. Então, por isso que a lição de hoje, que nós estamos refletindo, diz que nós não podemos ser espíritas só na casa espírita. Se nós somos espíritas, somos cristãos, devemos ser espíritas cristãos em todos os lugares onde estivermos, a partir dos nossos lares. Lembremos que lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus disse o seguinte: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome,
ali estou no meio deles. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus não impôs que nós nos reuníssemos em um local específico. Ah, só pode se reunir se for na sinagoga. Só pode se reunir se for aqui, se for ali. Não, ele falou onde estiver, onde, seja que lugar for. Ele vai estar lá. Ele foi bem claro nisso. Onde estiverem reunidos, seja qual lugar for, eu vou estar lá. Se estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, como cita o Edgar Armond nesta lição, nós não devemos ter preocupação exagerada com a casa espírita, como organização de pedra e de cal, com seus bens, com seus patrimônios, com as suas disputas. Nós não devemos nos preocupar com isso. Deus e Jesus estão em todos os lugares em que nós estivermos atuando em nome deles. Não precisamos estar em um templo para isso. Então vocês podem me perguntar, Neide, então para que serve o centro espírita se eu posso exercer a minha religiosidade em qualquer lugar? Vejamos, vamos refletir. O espiritismo nasceu na intimidade dos núcleos familiares. Veja, ele nasceu na casa da senhora Pleine Maison, do senhor Baudin, do senhor Roustan, do senhor Carlotti e do próprio Allan Kardec. Foi só depois de editado o Livro dos Espíritos e iniciada a publicação da Revista Espírita, quando o número de adeptos cresceu muito, né, nos diversos países, em vários países, que Kardec, então, fundou, no dia 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha o nome. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que servia como um local de estudos espíritas, porque o Centro Espírita, em primeiro lugar, é uma escola de formação espiritual e moral. É um lugar para se estudar o Evangelho de Jesus, se estudar a doutrina dos Espíritos à luz do Evangelho de Jesus. É uma escola de formação espiritual e moral. É estudando ali que nós vamos encontrar forças e justificativas para nos melhorarmos moralmente e espiritualmente. E o Centro Espírita, é claro, além de ser um núcleo de estudo, de formação espiritual e moral, é também um núcleo de fraternidade, de oração e de trabalho. Sempre, é claro, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, a casa espírita, ela deve proporcionar aos seus frequentadores oportunidades de se exercitarem a reforma íntima, a reforma interior, pela vivência do Evangelho em seus trabalhos. Todos os trabalhos da casa devem ser permeados pelo Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Deve também, então, dar orientação através do atendimento fraterno, dar assistência espiritual através dos passes, praticar o serviço de assistência social espírita, porém assegurando as suas características beneficente, preventivas e promocionais. Nós não devemos ter aqueles irmãos que nós damos a cesta básica, que nós damos a sopa, ad eternum ali. Nós devemos criar mecanismos de promoção social para aquelas criaturas. Então, a casa espírita então deve conjugar a ajuda material com a ajuda espiritual. E por fim, não esquecer de atender às necessidades da evangelização. Evangelização infanto-juvenil, evangelização de adulto, porque todos nós ainda temos necessidade de evangelização. Todos nós ainda não compreendemos o Evangelho de Jesus a ponto de agirmos como os cristãos primitivos, como os cristãos da primeira hora. Então, nós precisamos ainda de evangelização. Segundo Emmanuel ainda, o mentor do Chico Xavier, o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar. É uma troca. Aprende e ensina. Plantar o bem e recolher-lhes as graças. Porque quem planta o bem, colhe o bem. Aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Ou seja, eu melhoro e quando as pessoas veem como eu estou convivendo,
elas vão vendo o meu exemplo, elas também vão se aperfeiçoando. Nós devemos ser cartas vivas do Evangelho, né? Como nos ensina também Chico Xavier, através de Emmanuel, sermos cartas vivas do Evangelho. A doutrina espírita não tem sacerdotes, não tem bispos, não tem pastores, não tem nenhuma hierarquia em que nós devemos obedecer. Enfim, não tem nem qualquer denominação que possa haver por aí, né? Ela possui sim, a casa espírita, uma direção que é eleita, né? De tantos em tantos anos, né? No máximo 4 anos vive uma direção. É um curto espaço de tempo para dirigir, né, a casa nas suas necessidades materiais, né? E também encaminhando nos seus trabalhos espirituais. E a candidatura aos postos descritos em estatutos é livre. Qualquer trabalhador, né, pode se candidatar. Então, vamos nos recordar aqui que ninguém é maior do que ninguém. E vamos relembrando o ensinamento de Jesus. Quem quiser ser o maior entre vós, seja servo de todos. Então, aquele que almeja ser, por exemplo, um presidente de uma casa espírita, deve ser o servo de todos. Ele vai ali para servir a todos e não para ser servido. É isso que Jesus ensinou. Qualquer que esteja na direção de uma casa religiosa deve estar ali para servir. Deve ser pastor das almas e não para ser servido. Mais uma vez, então, vamos recordar Emmanuel. Emmanuel é muito bom para nos ensinar, né? Ele nos alerta o seguinte: recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Por isso que a doutrina espírita não tem uma hierarquia sacerdotal, porque o nosso orientador maior é Jesus. E o que ele nos orientou estão ali nos evangelhos e também estão ali escritos à luz da doutrina espírita. Não é? Portanto, não devemos entrar em disputas por cargos, mas devemos sim trabalhar para Jesus. Quanto ao item intolerância religiosa, nós observamos que desde a morte nos circos romanos, né, onde os cristãos foram devorados pelas feras ou queimados como tochas humanas, utilizados como tochas humanas para iluminar as vias públicas, não é? Até os dias atuais, os cristãos nunca deixaram de ser perseguidos de uma forma ou de outra. E também muitos cristãos perseguiram, né? E às vezes ainda perseguem de uma forma mais velada. Mas os cristãos também perseguiram, né? Temos a Inquisição, né? O Santo Ofício e outras coisas mais. Bom, em todo o planeta, simplesmente por serem cristãos, em 2015 foram mortos 105 mil pessoas. Em 2016 foram assassinados um cristão a cada 6 minutos. A cada 6 minutos um cristão foi assassinado em 2016. E parte dessas mortes, creiam vocês, parte dessas mortes se deveu ao simples fato das pessoas se negarem a pegarem armas durante os muitos conflitos locais. Nós vamos ver que tem muitos conflitos pelo mundo, não é? Então, o cristão que nesses países se nega a pegar em armas é morto. E há, por exemplo, aqui no Brasil, muitos que se dizem cristãos apoiando a liberação de armas. Quando o próprio Jesus disse a Pedro, e quer dizer a todos nós: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. O Brasil, então, também tem um histórico de violência, né, religiosa, de perseguição, né? Nós vimos que lá em outubro de 1995, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor Sérgio von Helder, não é? Protestando contra um feriado católico, chutou a imagem de Nossa Senhora em rede nacional. Olha a intolerância religiosa. Eu sou dessa religião, então eu vou sair por aí chutando imagens das religiões alheias. E há também nos dias atuais uma proliferação de ataques às religiões afro-brasileiras. São invasões de templos, destruição de imagens, incêndios em residências,
pichações, violência física. Só em 2019 foram mais de 200 ataques só ali registrados na Baixada Fluminense. Em São Paulo e outros estados do Brasil há esse tipo de violência também. E em relação ao espiritismo, nós vamos ver, historicamente falando, que o Código Penal de 1890 associou a prática do espiritismo a rituais de magia e de curandeirismo. E então proibiu e criminalizou, que além de proibir, criminalizou a prática do espiritismo com pena de prisão de 1 a 6 meses e de multa. Se pegasse alguém então fazendo práticas espíritas, iria preso, pagaria multa. E em 1891, na cidade do Rio de Janeiro, vários espíritas chegaram a ser presos. Foram perseguidos, foram proibidos de se reunir, e os poucos centros espíritas que então existiam, eles viram que tinham que fechar as portas, né, para não incorrer nas penas da lei. Muitos centros então fecharam as portas, alguns agiam clandestinamente, né? Hoje em dia já não existe mais essa proibição, mas há muita perseguição também aos centros espíritas, não é? Então, como é que pode, né, a pessoa se dizer cristã, seguir o Cristo, que era contra qualquer tipo de violência, e agir com violência, não é? Então, se cremos em Deus, seja qual for a nossa denominação religiosa, nós devemos sempre respeitar o nosso próximo, sempre respeitar a crença do nosso próximo. As ideologias, as filosofias de vida, enfim, nós devemos respeitar o nosso próximo. E esse desrespeito é tão grande que foi preciso criar um Dia Mundial de Combate à Intolerância Religiosa para buscar conscientizar as pessoas, não é? Esse dia é o dia 21 de janeiro, então todo dia 21 de janeiro é o Dia Mundial de Combate à Intolerância Religiosa.